Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre calor sensível, calor latente, essa aulinha braba aí. Então, bora lá, vamos começar. A boa aqui é o seguinte: como em todas as nossas aulas, vamos falar sobre as grandezas físicas envolvidas. Trabalhamos a energia, afinal, calor é um tipo de energia. Então, calor sensível, calor latente, eles são medidos em uma unidade que nós conhecemos como Joule. Essa é a unidade do Sistema Internacional para calor. Só que no cotidiano, e aqui nesse conteúdo principalmente, nós também vamos utilizar outra unidade, que é a caloria. Então fica esperto, pode ser caloria aí para você. Massa. A massa no sistema internacional é medida em quilogramas, só que aqui a unidade de medida também pode ser grama, porque é uma unidade do cotidiano, já vamos falar mais sobre isso. O volume, que é um conceito que nós vamos mencionar, mas não vai aparecer nas fórmulas, e a temperatura, que é conceituada pelo grau de agitação molecular, como nós já vimos nas aulas passadas. Nós estamos dentro do módulo de termologia, então tudo isso estuda a temperatura, beleza? O que eu preciso que você entenda para ficar craque nesse negócio aqui é que quando a gente coloca uma determinada quantidade de água no fogo para esquentar, nós estamos fornecendo calor para essa quantidade de água. Então ela vai recebendo calor, vai recebendo calor, vai recebendo calor, vai recebendo calor. O que essa água faz com esse calor? Essa é a nossa pergunta da aula. O que ele faz com o calor? Se a água utiliza esse calor para mudar sua temperatura, nós estamos falando de calor sensível. Agora, caso essa água utilize o calor para mudar de estado físico, nesse segundo caso estaremos falando de calor latente. Então tem dois tipos: calor sensível, calor latente. Calor sensível muda a temperatura, calor latente muda de estado físico. Sólido pula para líquido, líquido pula para gasoso. Vamos tentar entender melhor com um exemplo. Bora lá. Exemplo na tela. Temos uma determinada quantidade, então ela está inicialmente no estado sólido. Vamos considerar aqui a nossa temperatura pode ser 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Vamos considerar que essa é a temperatura desse sólido. Se nós estivermos falando de água, 0 graus Celsius é o ponto de fusão. É o momento em que a água sólida se transforma em água líquida. Então, aqui nós vamos ter, conforme a gente colocou esse sólido no fogo, ele vai recebendo calor, vai recebendo calor, vai recebendo calor, e ele não muda sua temperatura. Se nós considerarmos, é claro, como substância pura, tá? Ele não muda sua temperatura. Ué, mas então, para onde que tá indo essa energia toda? Essa energia, meu querido aluno, ela está indo para a mudança de estado físico. Então, continua a 0 graus Celsius, ó. A temperatura não mudou. Ele está recebendo calor, está recebendo calor, está recebendo calor, só que a temperatura não mudou. Aonde que foi a energia? A energia foi para mudar o estado físico, para mudar o arranjo dessas moléculas. Show de bola? Agora vamos para essa parte aqui. Chegado, derretido todo o sólido, está tudo em estado líquido, a gente continua fornecendo calor. Está entrando calor, essa água está lá no fogo, numa panela, até que de repente chegamos em 100 graus Celsius. Durante toda essa transformação, o calor foi usado para mudar a temperatura. Fechou? Por fim, nesse último momento aqui, esse líquido, ele continua recebendo calor. Só que a gente percebe que a temperatura não está mudando. Para onde que está indo a energia então? Ela está indo para a mudança de estado físico. E agora nós temos, no final, todo em estado gasoso a 100 graus Celsius.
Tudo bem? Vamos classificar agora esses tipos de calor aí. Como nós podemos classificar esse tipo de calor? Nós podemos classificar esse momento aqui, o calor que entrou, calor. Aqui também entrou calor. E aqui também entrou calor. Como que a gente classifica esse calor? Nesse momento aqui, estamos falando de calor latente, porque mudou o estado. Nesse momento aqui, de 0 para 100 graus, teve mudança de temperatura. Então, trata de calor sensível. E nesse último momento, é calor latente de novo. Latente de novo. Só que, ó, se liga aqui. Esse calor latente é diferente desse calor latente daqui. Esse aqui é um calor latente de fusão. Por que calor latente de fusão? Porque é o ponto de fusão que nós estamos aqui. E essa aqui, calor latente de vaporização. Vaporização. Fechou? Rapaziada, imagina que nós temos um exercício que pediu para você calcule a energia necessária para que água sólida a 0 graus evapore totalmente. Chegue aqui. Nós vamos ter que calcular esse calor latente, somar com esse calor sensível e somar com esse calor latente para saber o total de energia. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora então nas nossas fórmulas de como é que a gente faz para calcular isso aí. Bora lá! O cálculo do calor sensível pode ser feito por essa fórmula aqui. E o cálculo do calor latente por essa fórmula aqui. O calor latente nós chamamos de Q mole. Beleza? E o calor sensível, se esse aqui é o Q mole, o calor sensível é o Q macete. Beleza? Q macete. O θ aqui significa temperatura, né? Por isso Q macete de temperatura. Fechou? Qual que é a diferença do calor sensível e do latente, então? Calor sensível, vamos pensar assim, ó, é o calor que eu sinto a mudança de temperatura. Eu estou sentindo. Se eu encostar na parede e ela estiver a 20 graus ou a 100 graus, eu vou sentir essa diferença. Por isso que é calor sensível, tá bom? O calor sensível é o que faz a temperatura mudar. E o calor latente? O calor latente é aquele que faz mudar o estado físico. A gente classifica o calor conforme a sua função. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nas fórmulas. O que nas duas fórmulas significa calor, que é energia, beleza? O Mzinho é a massa, tá aqui. Nas duas fórmulas a gente tem constantes, ó. Aqui tem o C e aqui tem o L. São as constantes. Essa aqui é a constante de calor específico. No exercício vai te falar só calor específico, você vai saber que é isso aqui, calor específico. É a constante. E o L é a constante de calor latente. Tudo bem? Vai aparecer só calor latente de vaporização ou calor latente de fusão. É o jeito que vai aparecer essa constante. Eu anotei aqui para vocês. E por último, faltou falar do Δθ. O que é o Δθ mesmo? O Δθ, essa letra aqui, θ significa temperatura, né? Esse θ aqui. Então, o Δθ é a variação de temperatura. Fechou? Exercíciozinho macabro para nós aí. Bora lá. Calcule o calor total necessário para congelar 3 kg de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Dados. C igual a 1 caloria por grama grau Celsius, né? A gente sabe que é o calor específico. Calor latente de fusão vale 80 calorias por grama. E o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O que eu quero de vocês aqui? Eu quero que você faça um desenho. Essa vai ser a técnica que nós vamos utilizar aqui. Nós vamos fazer um desenho para conseguir interpretar esse exercício antes de começar ele aí. Beleza, inicialmente. O que nós temos inicialmente? Inicialmente nós temos um material, né? Água a 30 graus Celsius. Você sabe, gurizada, você sabe.
a água a 30 graus Celsius ela é líquida, né? Então, líquido aqui, vou colocar líquido. Qual é a temperatura? 30 graus Celsius. E daí qual que é a boa aqui? A boa é que nós queremos congelar essa água. Então, o nosso objetivo final é chegar aqui, ó. Nosso objetivo final é chegar aqui, ó. Sólido. Opa, para congelar precisa chegar em qual temperatura? Precisa chegar em 0 graus Celsius. O que nós precisamos? Nós precisamos de, antes de chegar do líquido para o sólido diretamente, nós precisamos que essa água chegue a 0 graus Celsius. Então nós vamos ter um estado aqui, ó, intermediário, onde ainda vai ser líquido, só que vai ser líquido a 0 graus Celsius. Esse desenho eu quero que tu saiba fazer. Tem que saber fazer para resolver os exercícios de calorimetria. Então nós vamos ter essa primeira transformação e depois essa segunda. Para esse primeiro exemplo, nós estamos falando de um calor que é sensível. Então nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Que o macete. E do lado de cá nós estamos falando de um calor que é latente. Então nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, o Q mole. Beleza? Vamos começar aplicando a primeira fórmula aqui, que é a fórmula do calor sensível. Então eu quero calcular o calor, a massa. Note que ele deu para você aqui, ó, uma massa de 3 kg. Vamos colocar 3 aqui na fórmula? Lembra, gurizada, que a massa do sistema internacional é medida em quilograma. Então tá certo? Tá na unidade oficial? Sim, tá na unidade oficial. Só que aqui nesse conteúdo nós precisamos ter um olhar atento para as unidades de medida. Aqui o olhar é diferente. O que você precisa ver? Aqui, quem manda nas unidades de medida, olha para cá, atenção. Quem manda nas unidades de medida é a constante. É a constante que vai mandar em você. É a constante que vai te falar. Use em gramas, use em quilos. Aqui está liberado de tudo. Todas as unidades estão liberadas, desde que a constante autorize. Então você vai procurar a constante de calor latente ou o calor específico, vai procurar lá. Aqui nós estamos calculando o calor sensível. Então nós vamos procurar, cadê o C? O C está aqui, ó. Qual que é a unidade que ele está falando para você usar de massa? Lembrando, a massa pode ser em quilo ou em grama, né? E o que ele está te falando para usar? Ele está te falando aqui, ó, grama. Use em gramas. Use em gramas. Então nós vamos utilizar a massa em gramas. Tudo bem? Sempre, 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 quem manda na unidade é a constante. Então, esse 3 quilos nós vamos utilizar 3.000 gramas, né? Em vez de 3 quilos, 3.000 gramas. Então, substitui aí 3.000. Vezes a constante de calor específico, que é o Czinho, tá ali 1. E a variação de temperatura, quanto que vale? Vamos ver aqui, ó. Era 30, foi para 0. Quanto que variou a temperatura? Variou 30, né, gente? Só que nota que diminuiu 30. Teve uma diminuição de 30. Então nós vamos colocar aqui, ó, menos 30. Tudo bem? Entre parênteses, porque diminuiu, tá? Se tivesse aumentado, daí você colocar 30 positivo. Beleza? Multiplica aqui então, 300 vezes 1, 3.000 vezes 1, 3.000, vezes 30, vai fechar aqui para nós, 9, 1, 2, 3, negativo. E qual que vai ser a unidade de medida? Lembrando que o calor pode ser medido tanto em caloria quanto em joule, né? Que são as unidades de energia.
Só que quem que manda nas unidades mesmo? Quem que manda nas unidades? Quem manda nas unidades é a constante. E o que ela está te falando para usar? Ela está te falando para usar caloria ou para usar joule? Para usar caloria. Então vamos colocar aqui em caloria. Fechou? Achamos o primeiro valor. Agora nós vamos utilizar aqui a fórmula do Q mole para calcular esse calor aqui. Então, que é igual. Quanto que vale a massa? Lembrando que tem que checar a unidade, né? A massa vale 3, só que a unidade aqui da constante, a constante aqui é essa, tá? A constante está te falando para usar caloria e grama, né? Então a massa vai ser em grama. 2.000. Professor, vai ser sempre assim? Não. Algumas constantes aqui vão estar em joule por quilo, né? Joule por quilo Kelvin. Então pode ter variadas unidades aqui. E o L aqui, que é o L mesmo? É a constante lá, que nós vamos colocar 80. Só que aqui tem mais um detalhe. Gurizada, sempre que alguma coisa esteja voltando na sequência de mudança de estado físico, por exemplo, quando eu desenhei para vocês os estados físicos, eu desenhei assim, né? Sólido, líquido, gasoso, certo? Pro L, para essa constante aqui, que é o calor latente, quando nós estivermos fazendo para esse sentido aqui, vai ser positivo, tá? Então, se estivesse derretendo, você colocaria positivo, ou vaporizando, positivo. Só que aqui o que está acontecendo é o contrário, né? O que está acontecendo aqui, ó, é o seguinte. Está voltando. Temos líquido, ele está congelando. Nesse caso, você precisa colocar sinal negativo no calor latente. Tá? Isso aqui é um detalhe importante. No final da aula, eu vou fazer uma revisão, tá? Então, aqui, sinal negativo. Deixa eu colocar um pouquinho mais pro lado. Vezes. Colocar entre parênteses, né? Fica mais certinho. Beleza? Por que é negativo mesmo, então? Esse negativo é porque nós estamos falando de um congelamento. Professor, mas por que ele não passou ali negativo? Porque esse aqui, ele serve tanto para ida quanto para volta. Serve tanto para derreter, quanto para solidificar. Só que você tem que fazer o ajuste do sinal, tá bom? Então, vou fazer a multiplicação aqui. 2 vezes 8, 16, né? Negativo. Mais com menos, menos. Então, menos 16. Daí só baixar os zeros aqui. Caloria, né? Porque a constante falou para usar em caloria. Tudo bem? Agora nós vamos precisar juntar os dois para ter o total aqui de energia necessária. Então, menos 16.000, 160 mil, menos 90.000, nós vamos ter aqui 0, 0, 0, 0, 5, então essa vai ser a nossa resposta, né? 250.000 calorias. Fechou? Então, gurizada, para finalizar nossa aula, eu vou passar aqui para vocês o pulo do gato. O pulo do gato desse conteúdo tá ligado, como eu já falei para vocês, nas unidades de medida. Aqui você não vai seguir as unidades do Sistema Internacional. Você vai obedecer as unidades da constante. Tanto o Czinho, que é o calor específico, e também a constante do calor latente. Tudo bem? Aqui eu passei duas constantes diferentes para vocês. Se o exercício der para você a constante em caloria por grama grau Celsius, qual massa você usa? Usa em grama ou em quilograma? Daí você vai usar em grama. Agora, a constante pode te falar o valor em joule por quilograma Celsius. Então ela está te mandando usar a massa em qual unidade? Em quilograma. Tudo bem? No exercício que você viu aí antes,
a gente fez em grama, porque ele te passou essa constante aqui. Mas se ele tivesse usado essa, daí você poderia deixar do jeito que estava. Ficaria até mais fácil de fazer a questão. Beleza? Agora, como aqui não tem só uma dica, tem duas, além do pulo do gato, eu também vou passar para vocês o voo da galinha. O voo da galinha aqui é o seguinte, já falamos disso também. Quando nós estamos falando de transformações, onde existe um processo que precisa receber energia, tipo assim, ó, precisei colocar no fogo, significa que vai ter que aquecer, vai ter que receber energia, né? Que é quando derrete, a gente chama de fusão, ou quando vaporiza, que são os dois que estão indo para lá. Quando está indo para lá, daí a gente vai usar o L, tá? O L, que é o calor latente, a gente usa positivo mesmo, do jeitinho que a questão te passou. Agora, quando nós estamos falando de um processo onde precisa perder energia, como por exemplo na questão que a gente fez, quando estava líquido e solidificou. Nesse caso, você vai ter que fazer um ajuste de sinal nesse L. Você tem que fazer um ajuste de sinal, vai ter que colocar negativo, tá? Isso serve também aqui. Eu sei que essa parte é um pouquinho mais complicada, mas você vai ter que memorizar, porque é muito relevante para os seus exercícios. Fechou? Vamos lá. Bigode. E as pernas. Pera aí. Tá assistindo esse vídeo e não se inscreveu no canal? Se inscreve aí. Deixa o like, liga as notificações e muito obrigado. Valeu, gente. Pam, pam, pam.